E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Crônicas do Despertar, Meu Retorno Além, do médium Abel Glasser e do Espírito Afonso. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a todos para irem lá no YouTube, curtirem o vídeo e compartilharem o máximo que vocês puderem, porque assim você ajuda o canal e também ajuda a divulgação da nossa querida doutrina espírita, tá bom? Muito bem, nós paramos na página 116 do livro e agora chegou na hora em que o Afonso está na sessão espírita e chegou na hora que ele tanto queria de ser resgatado para as colônias espirituais. E então o que aconteceu? Na hora em que ele estava na sessão, que ele ainda não conseguia adentrar a sessão, que existia uma redoma que o impedia. Para quem quiser ver, veja em vídeos anteriores o que é essa redoma que eu explico. E então apareceu um cacique e o puxou para dentro da redoma, tá? Muito bem. Tem muita gente que encara da seguinte maneira, gente. Inclusive ontem mesmo, hoje nós estamos no dia 30 de novembro, tá? De 2023. Vou começar a datar agora os vídeos para a gente ter um norte, tá? Ontem mesmo, na sessão das terças-feiras lá do Egli Comite, do Egli Comito, do Centro Espírita Egli Comito, teve uma pessoa que me questionou a questão da presença de entidades como Preto Velho, cacique indígena, dentro do Espiritismo. Gente, isso é absolutamente normal. Evidentemente que existem vertentes mais raiz do Espiritismo que não aceitam, tá? Essas entidades. Eles acham que Preto Velho, caciques indígenas que se apresentam dessa forma são inferiores. E não é bem assim. Nós temos vários exemplos. Por exemplo, nas sessões de desobsessão mesmo, existe necessidade de quando eu estou doutrinando, que a equipe de socorristas esteja trajado de uma maneira que para melhor atender na hora que a gente está encaminhando a entidade, né? O espírito que está num quadro mental terrível, para as colônias espirituais, para terem um atendimento. Exemplo. Nós recebemos vários espíritos que morreram durante um acidente. Então, existem aqueles que estão no meio das ferragens, existem aqueles que o carro caiu na ribanceira. Normalmente eles estão muito machucados. Existem aqueles que estão soterrados, né? Então, o que acontece? Na hora que a gente conversa com eles, nesse quadro mental terrível que eles se encontram, nós somos obrigados não, né? É a maneira que eu uso para doutrinar. Eu mentalizo a equipe dos socorristas como policiais rodoviários, como bombeiros, como equipe médica. Então, a espiritualidade, a equipe dos socorristas da casa tem que tomar o formato daquilo que é necessário o irmão que está sendo atendido ver. Não adianta, por exemplo, você está acidentado e chegar alguém lá para tentar puxar de você lá de dentro sem estar trajado como um bombeiro, sem estar trajado como um policial. É necessário, vamos dizer assim, é o que nós chamamos de a boa mentira, entendeu? É uma maneira
que nós temos de fazer com que a pessoa aceite ser socorrida. Bom, voltando aqui ao foco do livro, né? Então o Afonso está sendo resgatado para as lides espirituais através de um cacique. Quando ele adentrou a sessão mediúnica, então ele começou a ter, permitiram que ele tivesse visões de algumas encarnações dele anteriores. E ele começou a ver sobre isso daí e começou a ficar pasmo, a ficar surpreso. Então vamos lá. Os médiuns faziam orações enquanto o cacique, juntamente com o dirigente da reunião, mostravam-me erros e acertos e diziam-me que havia muito mais a ver, porém somente na época oportuna me seria aclarado. Foi onde nós paramos. Então, veja bem, ele teve algumas visões de encarnações anteriores só para ele ter um norte daquilo que ele estava passando no momento. E aí eles falaram que mais para frente, na hora em que ele tivesse a elevação suficiente, né, na época oportuna, eles iriam permitir que ele visse mais coisas para trás. Na realidade, à medida em que, na hora do desencarne, o nosso espírito vai se desvencilhando do materialismo, vai se desvencilhando de coisas que nos ligam à Terra, o nosso próprio espírito vai começando a se lembrar de coisas pertinentes a encarnações anteriores. Viu? Muitas vezes não se faz necessário nós assistirmos. Aqui no caso do Afonso, como ele estava no Terra a Terra ainda, colocaram ele para assistir. Né? Comovido, fui convidado a dirigir uma prece a Jesus, agradecendo a bênção que estava recebendo. Sem dúvida que o fiz, e quando vibrava com amor, palavra por palavra, alguns espíritos entraram na sala. Reconheci-os de imediato. Eram os monges que me aprisionaram tempos antes. Eles vinham trazidos por outros índios e estavam muito contrariados. O clima era de luz, brilhante e intensa, a razão pela qual o cacique voltou-se a eles, pedindo-lhes que acompanhassem aquela oração que eu estava encaminhando ao plano superior. Refutaram de pronto, e ato contínuo, o dirigente pediu-me que lhes explicasse a importância do momento e a dádiva que poderiam receber se tornassem acessíveis. Argumentei que talvez não tivesse mérito para tanto, mas ele insistiu. Então aqui, nós temos muito isso na sessão de desobsessão. Por isso que eu sempre os convido a participarem de sessões de desobsessão, porque vocês estariam vendo como que acontece esse processo aqui, exatamente esse processo que está falando. Na hora em que ele estava dirigindo orações e agradecendo o fato de estar sendo encaminhado para as colônias espirituais, está sendo atendido pela espiritualidade, os monges que haviam aprisionado, que vocês também têm que ver em vídeos anteriores que foi explicado, haviam aprisionado ele numa sala escura, esses monges. E esses monges estavam entrando no centro completamente contra a vontade. Isso acontece muito. A gente faz muito resgate contra a vontade lá. Evidentemente que depois nós damos a oportunidade dos espíritos entenderem o teor da proposta para aceitar se fica ou não. Se eles não aceitarem, eles voltam para o terra a terra. Mas que a espiritualidade deixa bem claro que isso é um atraso na vida de todos. Porque a pessoa está se negando ao progresso espiritual, que é a proposta de Deus para todos nós. Tá bom? Nós temos sempre que tentar progredir na senda do bem, na moral, erguermos, reformarmos intimamente para erguermos moral espiritualmente. Se nós nos negarmos a fazer isso, nós estamos negando a nossa própria natureza, não é mesmo? Aqui então, o Afonso vai explicar para esses monges
o quão importante é esse momento. Olhei-os fixamente e instei-os a sensibilizarem seus corações, esquecendo o amargor do pretérito, do passado, né? Aceitando a mão estendida para a regeneração. Algum liame nós tínhamos, porque, enquanto falava, 2 deles pranteavam com emoção. Os outros, no entanto, permaneceram recalcitrantes, quer dizer, 2 estavam aceitando, o resto não. Em determinado momento, um foco de luz verde saiu de dentro da pirâmide e envolveu os monges fortemente. Ficaram imóveis e silentes. Era um grupo de 6 e 2 deles foram separados, justamente os que bem receberam a prece que eu encaminhava. Os outros 4 começaram a reduzir seu tamanho gradativamente, até que se tornaram minúsculos e foram colocados em pequeninas e cintilantes cápsulas, retiradas logo após do recinto. Os que abrandaram o ressentimento foram colocados ao meu lado e novamente os médiuns voltaram a vibrar. Então, explicando novamente. Aquela pirâmide que ele viu no vídeo anterior também, vão lá atrás e ver. Eles estavam mediante uma pirâmide que havia apresentado alguns quadros da vida do Afonso. Essa pirâmide estava sobre eles. Gente, isso daí são todas concepções espirituais. Essa pirâmide estava acima deles em forma de luz, né? Que ele fala que vibra uma luz verde. E na hora dos 6 monges que estavam lá, 2 aceitaram, foram colocados ao lado do Afonso, e 4 foram diminuídos de tamanho, colocados em cápsulas e encaminhados. Pode ser que estavam sendo encaminhados para uma reencarnação compulsória. Pode ser. Como também pode ter sido devolvidos para o Terra-Terra. Os que abrandaram o ressentimento foram colocados ao meu lado, e novamente os médiuns começaram a vibrar. A estrela que pairava acima da mesa girou velozmente em torno do próprio eixo e a pirâmide se desfez, abrindo espaço para a chegada de um veículo de grandes proporções que parou a alguns metros do centro da sala. De seu interior saíram alguns enfermeiros carregando uma maca. Olha, isso acontece direto. Isso é o resgate propriamente dito. Vocês acham que isso é fruto de ficção científica? Mas não é. Chico, em Nosso Lar, já falou sobre o aerobus, já falou sobre meios de transporte. Evidentemente que para cada espírito depende da evolução espiritual de cada um. A pessoa, por exemplo, nós vamos ver aqui, mais para frente, que o espírito se move pelo pensamento. Ele pensa, ele está aqui na Terra, ele pensa na colônia espiritual e imediatamente ele vai para a colônia espiritual. Isso são espíritos evoluídos. Agora, tem aqueles que conseguem volitar. Vamos dizer que nem o Superman, consegue voar. Esses, né, estão no meio termo. E tem aqueles que dependem de meios de transporte da espiritualidade. Então aqui, ó, gente, aqui abriu um espaço, chegou um veículo de grandes proporções que parou a alguns metros do centro da sala. Imagina o tamanho desse centro espírita. Do seu interior saíram alguns enfermeiros carregando uma maca. O que são esses enfermeiros carregando a maca? É a equipe socorrista, que a gente chama, que sempre auxilia nas sessões de desobsessão. Para vocês terem uma ideia, nos foi falado lá no Centro Espírita, numa sessão de desobsessão, que nós temos uma equipe de socorristas de desencarnados em torno de 60 pessoas. 60 espíritos de luz que nos ajudam na hora, em cada sessão de desobsessão. Para cada resgate, nós temos uma equipe. Evidentemente que a equipe que está atendendo, está fazendo um resgate, ela não pode sair dali para atender uma outra entidade, um outro espírito. Então, nós temos vários trabalhadores junto com os encarnados. Encarnados, nós somos 10, 12. Desencarnados, em torno de 60. Olha que coisa maravilhosa, gente.
O cacique voltou-se a mim e falou: meu irmão Afonso, este é o momento que tanto aguardou para seguir viagem à coluna espiritual que o acompanha há séculos. Essa prancha magnética lhe servirá de transporte até que você chegue ao posto de socorro, onde inicialmente estagiará. Depois uma nova vida, interessantes aprendizados e a paz esperada com fervor serão partes integrantes de sua existência. A rememoração das vidas passadas, cuja breve amostra para você hoje seguiu atento, continuará e será ainda mais ampla. Seus amigos de outras eras o estarão esperando para dar-lhe as boas-vindas, e o seu perdão será acionado para sanar e reparar desvios do pretérito. A sua fé será testada incessantemente, bem mais do que foi na crosta terrestre. Entretanto, o seu esclarecimento é suficiente para que exerça com segurança o livre-arbítrio, assegurado por Deus, impulsionando-o para uma nova fase de esperança e renovação. Abra agora o seu coração, agradeça a oportunidade que finalmente lhe foi concedida e parta tranquilo. Assim seja. Grato. Dirigi-me ao cacique e ousei perguntar: não há palavras que eu possa usar neste momento para expressar meus sentimentos. Tenho, no entanto, uma única preocupação. Como ficarão meus filhos e esposa sem mim? O índio sorriu mansamente e não respondeu. Entretanto, uma voz da sala destacou-se para solucionar minha dúvida. Meu pai, não se preocupe conosco, agora é sua vez. Nós teremos a nossa quando Deus quiser. Mamãe estará bem, em especial sentindo no íntimo que você está feliz e em paz. Marco Aurélio e Cíntia têm ao seu lado dois espíritos de luz que jamais o deixarão sem suporte. Por meu lado, nada me é mais gratificante do que ter sentido a sua presença junto de mim durante todos esses anos e saber que nesta hora você está em vias de partir para uma esfera espiritual, para o estágio pelo qual todos temos que passar, preparando-se para o retorno futuro a este mundo de expiação e provas. Deus o abençoe, meu querido Afonso. Aí é o Pedro, filho mais novo dele, conversando com ele. Então, gente, o que aconteceu com ele? Essa preocupação com os espíritos que estão encarnados, com a família dele aqui na Terra, isso é normal. Nós, quando desencarnamos, nós nos preocupamos com quem está ficando para trás. Mas isso é Deus que cuida. Não é a nossa obrigação, vamos dizer. Essa preocupação faz parte. Afinal de contas, nós amamos nossos familiares. Mas não faz parte mais da gente. A partir do momento que a gente desencarna, a gente tem que largar para trás isso daí. Por quê? É a partir daí a espiritualidade. É o Deus no comando que o pessoal fala. Nós não podemos questionar os desígnios de Deus. Se era para nós desencarnarmos, vamos tomar o nosso caminho, deixar a família para trás, que eles se viram. Tá? Ah, mas é ser egoísta. Não. Você não vai deixar de amar a tua família. Você vai continuar. Lá no seu âmago, você vai continuar a amar a sua família. Só que a sua missão como encarnado acabou. Terminou. Se findou. Você agora vai cumprir a sua missão como desencarnado. E muitas vezes, lá em cima, na esfera espiritual, você pode ajudar a sua família muito mais do que como encarnado aqui enchendo o saco deles, como se tornando um obsessor aqui. Entendeu? Você, como desencarnado, pode intervir muito mais ajudando sua família do que como encarnado. É o que o pessoal não entende e que muitas vezes fica obsediando. A gente recebe muito disso. Ah, eu me recuso a ir embora, a minha família precisa de mim. É onde a gente questiona. Você está indo contra o progresso. A sua missão aqui já acabou. Você lá em cima vai poder ajudar a sua família, pedindo para espíritos de luz virem, intervirem e ajudarem a família. Entendeu?
Então, é muito importante que nós entremos nessa faixa de entendimento. Tá certo? Terminando aqui. Aí, depois que Pedro falou tudo aquilo para Afonso, Afonso fala: filho, que alegria ouvi-lo falar assim. Você é desprendido e desde cedo deu-me essa lição, embora eu não tenha sabido escutar. Agora tenho certeza de que filhos também podem ensinar muitas coisas boas a seus pais, pois são espíritos e, como tais, podem ter maior preparo e evolução que os genitores. Como acontece no caso de Marco Aurélio, Cíntia e os meninos. Não sei o que encontrarei na cidade iluminada, mas tamanho foi o amor que me envolveu nesta noite, que partirei confiante e esperançoso. Gostaria de agradecer aos dirigentes da reunião e aos médiuns a graça que recebi. O ambiente tornava-se vibrante e lágrimas de amor escorriam em muitas faces. Então é isso, minha gente. Nós paramos aqui. Agora nós vamos entrar na página 119, tá bom? Então nós estaremos dando continuidade. Vocês veem que hoje nós vimos pouquíssimas páginas, mas a parte espiritual foi a que mais predominou, né? Até o próximo vídeo, minha gente. Muito obrigado.